Então, galera, vamos falar mais um pouco sobre os animais peçonhentos, né? Nós temos um problema sério com a questão dos escorpiões. Isso aqui foi algo que eu não falei no outro vídeo. Os escorpiões, as duas classes, o amarelo e o marrom, são os escorpiões mais letais, né? Principalmente o escorpião amarelo. E em caso de uma incidência com esse animal, precisa se buscar um polo de atendimento, um polo referência em animais peçonhentos. Tá? Não pode ser qualquer unidade de saúde e tem tempo para você buscar, principalmente quando se trata de pessoas do grupo de risco. Tá? Quem são o grupo de risco em caso de incidência com animais peçonhentos relacionado ao escorpião, né? Que é um animal peçonhento porque ele injeta uma peçonha. A mordida dele injeta uma peçonha que vai causar problemas cardíacos, problemas respiratórios e uma série de complicações. Pessoas, crianças de 10 anos para baixo são grupo de risco, idosos, gestantes, pessoas cardíacas ou com alguns problemas de saúde também podem fazer parte desse grupo de risco. Então, o que precisa ser feito de imediato? Buscar um polo de atendimento. Aqui no Rio de Janeiro, os polos de referência, Hospital Pedro II, na Zona Oeste, Santa Cruz, e o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Existem canais chamado, por exemplo, Sorujá. Tem um canal do Gov também que tem ali os PDFs com todos os endereços. Só que a gente precisa ficar atento porque esses polos, eles passam por mudanças. Então, possivelmente você vai ter polos que são desfeitos e às vezes não entram no sistema. Você vai ter problemas relacionados aí à questão da ventania, que pode ter causado alguma situação nas geladeiras onde é armazenado esse material, que ele passa por uma troca depois de um tempo, aquele material perde a sua eficácia. Então, o soro antiescorpiônico, ele perde a sua eficácia. Tá? Então, essas pessoas que são no grupo de risco, elas precisam tomar o soro antiescorpiônico em até 3 horas. Então, você não pode dar um tiro errado. Primeiro, o que você pode fazer é ligar para o Corpo de Bombeiro ou o SAMU da sua localização, da sua área, do seu estado, né? O SAMU, essa poderosa ferramenta que nós temos à nossa disposição. Eu tenho até algumas queixas, né? Que às vezes você tem vítima traumática e você chama o SAMU e às vezes o SAMU não vem quando tem muita ocorrência e às vezes também renega a sua ligação. Isso acontece, tá? Isso não pode acontecer. Nós, bombeiros civis, se a gente pega vítima traumática, vítima que não pode você estar movimentando ela tem que ser transportada. O SAMU não pode negar esse atendimento. E nesses últimos dias de ventania, nós temos muitos desprendimentos de placa, nós temos muitos problemas de coisas que caem das edificações, né? Plantas, coisas que as pessoas botam na janela, toldos de proteção, aqueles ferros caem sobre as pessoas. E então, no momento de grande vento, a pessoa tem que buscar abrigo. O SAMU é um projeto que foi importado da França, se chama SAMU também na França, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trouxe o SAMU gerando emprego, gerando dignidade, né? Motoristas têm curso de socorrista, né? Então gera uma arranca de emprego ali, uma gama de emprego. Técnicos de enfermagem trabalham na questão do atendimento, fazem a triagem ali até a chegada, até levar. Então, essas pessoas do grupo de risco, em até 3 horas elas precisam tomar o soro. Então, ligue para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiro, peça o endereço e o telefone, já liga para o lugar para saber se está tudo ok, para você não seguir uma rota errada. Tá? Essa é a instrução que todo mundo tem que dar. É uma instrução que não pode ser só falar do escorpião somente e deixar para lá. Não pode. Aqui em Itaguaí teve a morte de um jovem que a mãe buscou uma unidade, chegou lá, não tinha mais o polo Itaguaí, só que no caso foi picada de cobra, né? E o jovem acabou morrendo. Existe soro em pó, tá, gente? Poderia ter sido transportado, poderia ter feito um contato com o Corpo de Bombeiro, com a unidade aqui de Santa Cruz, para ver qual os trâmites poderia ser feito para esse atendimento rápido. Embora
os drones funcionariam de forma muito mais rápida. Porque o médico vai examinar, através dos sintomas ali, ele já vai saber que se trata de um grupo de serpente, né? Não é um soro para cada tipo de cobra, é um soro para um grupo de serpente. E ali, vindo aquele soro, através daquelas reações da pessoa, tem um cronograma e sabe-se exatamente o grupo. Temos problemas quando se trata de serpentes traficadas, animais peçonhentos traficados, que a gente não tem um soro aqui. Aí seria só no Hospital Vital Brasil, lá no Butantã, em São Paulo, né? Ou aqui, talvez, na Fiocruz, com muito custo, conseguiríamos ter acesso a esse material, que são lugares de estudo. Uma outra coisa que... Primeiro, vou falar sobre essa questão, porque é muito grave quando você não sabe o que fazer, quando você não toma uma providência rápida. Pessoas que não têm problema nenhum de saúde, não são menores de idade. Se não tomar o soro, a cada 24 horas, 43% de chance de ter problemas cardíacos, problema respiratório. Então, é uma emergência grave. Escorpiões, você não pode usar inseticida, porque o escorpião, quando você usa inseticida nele, ele se isola, ele vai se fazer o isolamento dele, e ele tem o poder de se auto-engravidar, né? Ele consegue sozinho, sem parceiro, dar muitos filhotes. E aí vai ser um problema sério na tua casa, porque ele vai estar intocado só gerando escorpião. Você tem que acabar com o alimento predileto do escorpião, que são as baratas, né? A barata no ecossistema, ela tem uma função de se alimentar, né, do esgoto, ela faz um trabalho ali de limpeza, mas ela acaba sendo o alimento mais cobiçado pelos escorpiões, que conseguem subir nas frestas dos apartamentos por meio da canaleta de luz, da canaleta de encanamento, né? Eles conseguem subir. Das mais de 2.000 espécies existentes, nós temos no Brasil umas 200, 190 e pouco, e apenas essas são letais. O amarelo e o marrom, né? Títulos, eu não lembro o nome direito, mas é títulos, alguma coisa assim. Então, não sou especialista nessa área também, mas são estudos que a gente vai elaborando aí para trazer para vocês. Então, nessa questão, existe também outros tipos de escorpião que estão sendo estudados, algumas coisas, por exemplo, tem um na Argentina, tem outro descoberto no Brasil, que tem estudos, né, sobre o poder deles na parte sanguínea ali, de imunidade, né? A palavra não veio à mente aqui, de imunidade. Então, agora nós temos também um problema muito sério, que são a questão da raiva. A raiva, ela foi erradicada no Brasil, tá? Por conta da vacinação dos animais. O cronograma de vacinação praticamente expurgou a raiva no Brasil. Mas por que se fala tanto em raiva? Porque muita gente não sabe que esses pequenos macaquinhos que você leva, chamados saguis, você leva seu filho lá para alimentar, que é divertido, esses animais podem ter o vírus da raiva. E a raiva é 100% letal, quase 100% letal. Quem sobrevive, raramente houve um caso de um brasileiro que sobreviveu aí e se lascou todinho, estava todo lascado. É muito difícil, né? Então, os saguis e os morcegos, por isso que pessoas que trabalham em cavernas, né, mantenedores de centros zoológicos, né, e tomam a vacina contra a raiva, né? E essa doença é chamada zoonose porque ela passa de um animal para um ser humano, chamado zoonose, né? Quando a doença contamina o ser humano e passa a ter os mesmos efeitos que tem no animal, se chama-se zoonose. Então, só que no caso da raiva, existem a vacina e o soro, né? A vacina, que ela é dada num cronograma, não é só uma vacina, ela vai seguir um critério ali de dias, e o soro é aplicado diretamente na ferida ali, para poder tentar fazer uma imunização direta, para reduzir a carga viral e poder a vacina ter mais eficácia, tá? Então é muito importante a gente saber isso. No caso das picadas de serpentes estrangeiras, que são o problema. Não sei se tem tráfico de escorpião estrangeiro, né? Porque existem variedades devido à localização, né? Aquele animal vem para cá, é traficado, uma serpente, ela pode morder, pode picar o cara que está traficando, como já aconteceu no Brasil aqui. Ela pode coabitar com outras e gerar uma espécie que não temos o soro e pode se tornar um problema sério, né, de saúde pública, tá? E a pergunta que fizeram
Qual é a importância do bombeiro civil numa guerra? Para que serve o bombeiro civil? Nós, bombeiros civis, que estudamos todas essas coisinhas aí, a gente tem uma carga horária pequena no Brasil de 80 horas, mas as NRs a gente precisa entender que elas somam nessas horas, tá? Se chegar em outro estado, você tem carga horária de 200, 300 horas, mas tem nelas as NR, tá? Tem cronogramas das NR, então a gente poderia somar essas horinhas também. Quem tem gente socorrista, tem gente que tem NR35, tem gente que tem NR10, né? Tem espaço confinado, tem parte elétrica. Eu acho muito básica, a NR10 de elétrica eu acho básico demais, acho que poderia englobar mais coisas assim. Você pode se aprofundar na questão de arco voltaico, desembarque de carro quando cai lá a fiação sobre o veículo, né? A forma como você tem que saltar do carro, pular, ficar de pé junto, não sair, não tirar o pé, não ultrapassar o calcanhar, ir arrastando o pezinho até 10, 15 metros para sair do arco voltaico, né? Ou se você caiu, levanta dos pés, vem pulando com o pezinho só para trás. São procedimentos que a gente deveria estar aqui, estudando formas mais fáceis. Como é que eu vou passar isso para minha família que tem que saltar do veículo? É muito difícil, né? No momento da situação. Isso numa situação de emergência. Não vai fazer não vai sair do veículo à toa. Só se o carro estiver pegando fogo, ou se a fumaça estiver inviável de ficar dentro do veículo, você tem que saber desembarcar. Senão vai morrer ali, infelizmente. Do contrário, você pega o teu telefone, não encoste nada metálico, liga para o corpo de bombeiro, ele vai vir com a empresa de energia e vai fazer o desligamento da luz para te salvar e te resgatar de forma segura, tá? Então nós temos problema também com raios, né? Quando o raio cai sobre uma pessoa, a pessoa não fica energizada, mas você precisa tirar a pessoa do local onde está tendo a queda de raio. E ali você tem que ter uma ferramenta que não é tratado aqui no Brasil, que é muito importante, que é o DEA, o desfibrilador externo automático. É muito importante esse equipamento. Aí eu te falo, qual a importância do bombeiro civil na guerra? Pô, o bombeiro civil, a importância dele é a mesma quando eles estiveram na catástrofe de Petrópolis, é a mesma quando eles estão em qualquer situação que você possa imaginar, que ele vai lá voluntariamente, sem ganhar salário, arriscando sua vida, e tá lá presente, às vezes nem aceito no lugar, né? Porque o cara, às vezes, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro não deixa, né? Mesmo estando organizado ali, mesmo tentando fazer alguma coisa que não seja risco para a vida deles, eles não são aceitos. Mas em determinada situação não tem como, e o Bombeiro Civil está lá. É isso que o Bombeiro Civil vai fazer numa guerra, para quem fez essas perguntas aí na internet. E eu quero falar que também fico envergonhado de pessoas que dizem que têm vergonha de dizer que são bombeiros civis, porque a outra pessoa vai dizer assim: por que tu não vira bombeiro de verdade? Eu queria saber o que é um bombeiro de verdade. Por quê? Se uma pessoa sofre uma parada cardiorrespiratória, tá? Vou nem falar do desengasgue, porque desengasgue você pode ter em qualquer lugar ali e realmente o bombeiro civil vai ser o primeiro a chegar, vai ser imediatista, vai saber fazer o socorro, vai fazer as manobras. Mas eu falo de uma parada cardiorrespiratória, por quê? Porque o número de pessoas que vão ter esse problema vai ter muito. Pessoa fumante, pessoa com problema de diabetes, pessoas com pressão alta, todo esse tipo de situação que o brasileiro, nessa escala 6x1 aí, vai ter, porque não descansa bem, não se alimenta bem, não dorme bem, não pratica atividade física. Então, com certeza, vamos ter muito problema. Aí você tem essa importância do bombeiro civil, por isso que ele pode ser chamado de bombeiro, primeiro porque a lei dele é federal, 11.901/2009, de 12 de janeiro, é uma lei federal, ele é bombeiro, quer você queira, quer não. E porque o bombeiro também não só trabalha com fogo, né? Por mais que você trabalhe com o princípio de incêndio, o bombeiro civil vai ter situações de incêndio pronto. Carros com bateria de lítio, a temperatura já é um incêndio. Eliminação de hidrocarboneto e de hidrogênio alimentando o fogo, risco de explosão iminente, o cara com a roupa de aproximação capacitado para fazer um resgate no momento que alguém desmaia, né? Ele não vai morrer, não tem que morrer por uma situação, mas ele vai estar com a vida em risco ali, ele vai estar capacitado, preparado, muito mais do que o leigo, para poder ajudar alguém. Então ele é um bombeiro sim, tá? Para quem acha que não. E na situação do DEA, você vai ter ali paradas cardiorrespiratórias. Segundo estudos, 70% a 80% das paradas cardiorrespiratórias são de origem das artérias coronarianas, das artérias das coronárias, né, do coração. Ou seja, ritmos chocáveis. Então, 70% a 80% vão ser ritmos chocáveis pelo DEA. O que esse estudo está dizendo para a gente? Que se você tiver o DEA, você reverte a parada cardiorrespiratória.
Se você tiver o DEA para reverter taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, que são os dois ritmos lidos pelo DEA, você consegue reverter e tem que ser rápido, por quê? Porque esse processo pode mudar para uma sistolia, para uma atividade elétrica sem pulso ou para um outro problema. Mas no momento que você está de posse do DEA, você vai ter que ser um profissional capacitado, embora o DEA seja pensado para leigo, você tem que saber utilizar ele, né, para não tomar o choque junto ali. Ele vai dar as coordenadas, porque é um equipamento bom e fácil de usar. Além de agora vir incorporado, em alguns casos, um equipamento que vai ainda analisar como você está fazendo as compressões torácicas, que não podem ser interrompidas, né? Elas não podem ser interrompidas. Na colocação do DEA, você tem que estar ali, uma pessoa fazendo a RCP e o outro vai colocando os eletrodos, né? E ali ele vai te dar ali a profundidade, se está certa, se o ritmo está certo, se você está fazendo de forma correta e se a compressão está eficiente, porque precisa ser uma RCP de qualidade. Então o DEA vai fazer ali o choque para reverter a reversão da parada, ou seja, reverteu a parada, a vítima vai voltar aos poucos, a RCP vai ser continuada até a vítima tomar consciência e você salvou uma vida. Então essa é a importância do bombeiro civil. Ele é um imediatista, ele vai estar chegando no local com a capacidade. Então vamos aprender a, primeiro, nos autovalorizar, conhecer a nossa profissão bem e também aprender que você não tem que ter credenciais. Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa não quer falar sobre a sua profissão. Eu nem aconselho ficar filmando coisas no teu ambiente de trabalho que isso pode trazer problema para você. De repente você fala alguma coisa que vai contra os interesses da empresa. Faça um vídeo assim igual eu, né? Você tem um celular, você tem internet, você tem a faca e o queijo na mão. Você tem coisas que no passado ninguém tinha. Então, para defender a sua categoria, você pode fazer um vídeo simples. Se tiver alguns erros, cara, ninguém é dono do saber. Não é possível que você dá 99% de informação, aí quando você dá 1% errado, a pessoa vem e acaba com tudo. Tipo assim, ninguém é perfeito. Então, a gente tem que entender que tudo que você faz soma na vida da população. Tudo que você fizer vai somar na vida e você não está ganhando nada com isso. Quanto estão me pagando para estar aqui? Não estão me pagando nada. É um tempo que eu estou dedicando dos meus estudos para compartilhar. Se tiver alguma coisa errada, vai vir um especialista, vai dizer, depois eu vou vir no outro vídeo, vou pegar essa informação desse especialista, vou ter coragem de dizer, cara, eu errei nisso aqui, e é assim, né? Vamos supor que as paradas cardíacas não fossem de origem da artéria coronária, que não fosse isso que eu estivesse dando a informação. Ainda assim, você ter 2 chances de chocar o paciente e reverter a PCR, cara, é magnífico. É melhor do que não ter nenhuma chance, tá? Mas esse estudo foi feito, vocês podem pesquisar aí. E aqui eu falei de animais peçonhentos, falei de vírus da raiva, né? Tem um outro vídeo meu falando sobre imobilização de cães, né? Quando o cão faz um ataque, porque são coisas do dia a dia que está acontecendo aí. Eu até estou vendo uma forma de usar o CO2 ali para asfixia, né? De repente uma asfixia rápida, mas aquele troço congela e é meio complicado para um ataque de cão. Ou uma fita que enrola ali o nariz do cachorro junto com o focinho para poder soltar. Mas são coisas que a gente vai ter que estudar, temos que unir especialistas nos assuntos e a gente conversar. E depois a gente faz aí um workshop, a gente faz uma palestra, a gente faz um curso, né? Espere um diplominha e tal. E assim a categoria vai sendo valorizada e um dia os bombeiros civis de fato vão ser reconhecidos. Se você suspender toda a profissão bombeiro civil hoje, nesse momento aqui, em 1 hora, eu te falo que esse Brasil vira de cabeça para baixo. Porque o número de coisas que acontecem em poucos minutos na nossa profissão, se você englobar todo o Brasil, é muita coisa. E o Corpo de Bombeiros, o SAMU, não dá conta, porque tem coisas que são imediatas, que só vai ser o imediatista. Eu chamo o bombeiro civil de imediatista, porque ele é que vai estar nas ocorrências. Deu esse vento forte, El Ninho. Primeira coisa, chama o bombeiro. Bombeiro, cara, uma ocorrência de primeiro socorro que ele tiver, ele vai, se for vítima traumática, ele está com as mãos atadas. Então você tem que ter uma equipe toda trabalhando junto. Tanto segurança, tanto portaria, tem que estar trabalhando junto. Porque você vai ter gente presa em elevador, muitas vezes, né? Você vai ter gente atingida pelas coisas, você vai ter gente que se quebrou a perna, você vai ter, às vezes, um autista, uma pessoa idosa, uma pessoa que, às vezes, você nem pode sair correndo, que você pode roubar um idoso, né? Tem que tomar certos cuidados, se apressar numa ocorrência, mas eu não posso sair correndo desesperado. Olha o meu tamanho, eu tenho 2 metros de altura, eu peso 110 quilos. Se eu atropelar um idoso, acabou, esfarelo, vai quebrar igual biscoito creme cracker, irmão.
E aí eu vou ter mais um problema, então eu tenho que tomar uma série de cuidados. Cuidado com o cadeirante, como você vai descer um cadeirante, ladeira vai descer de costa, desembarque do cadeirante, se o cadeirante cair, já vai você tendo que relatar a ocorrência. Então, gente, a importância do bombeiro civil é muito grande. Só que muitas vezes, da própria profissão, a gente escuta desprezo. E não coloca o credencial. Quem que você é? Não importa quem somos, importa que somos bombeiros e estamos falando coisas boas para a sociedade. Não vamos se colocar credencial aqui. Porque tem gente que gosta de falar, eu tenho 20, 30 anos de casa, eu tenho NR, o NR 80, o NR 90, um exemplo. Não importa essa credencial, importa a instrução que você está passando. Mas aquela pessoa falou que a gente usa farda. A internet vende como farda, gente. É normal uma pessoa nova errar nisso, mas despreze esses pequenos erros. A gente sabe que é uniforme, né? Explique, até a sua explicação não pode ser com ignorância. Porque na sua explicação a gente vê muita soberba, na explicação de muita gente. E aí cria uma discussão em torno de uma coisa tão banal. Porque chamou de farda. E aí tem gente que faz toda aquela reviravolta e acaba que despreza todo o restante do conteúdo. Mas eu não gosto de ser dessa forma, não. Vamos ser mais humildes, galera. Forte abraço a todos.